Olá pessoal, Calegari aqui, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós iremos ver algumas técnicas mais avançadas de queries, né, de você obter os dados, ler os dados de um banco relacional. Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês para fazer um breve resumo da estrada até aqui, né, e aí vai melhorar o entendimento de onde tudo isso se encaixa, né. Então, no começo, nós começamos definindo as estruturas das tabelas, né, quais campos a tabela ia ter, seus formatos, algumas restrições, né? Por exemplo, se esse campo pode ou ser nulo, né? Ou sempre tem que ter um valor. E um outro exemplo de restrição seria se esse campo é único, né? Por exemplo, um CPF, um CNPJ, ele deve ser sempre único, né? Então não tem duas pessoas com o mesmo. Então esse é um tipo de restrição que a gente acabou vendo. Além de os inserts, updates e deleção, né, de dados na tabela, os relacionamentos, né, uma entidade de uma tabela se relaciona unicamente com uma única entidade de outra tabela. Vimos também o relacionamento 1 para N, né, no nosso exemplo lá que a gente começou com um autor, um livro tendo um autor apenas, e evoluímos, né, para o relacionamento N para N, onde um autor pode ter muitos livros e também um livro, normalmente, pode ter mais de um autor fazendo parte da composição daquele livro, né? Então também vimos o select, né, que é a maneira mais básica de se recuperar dados, de ler dados da base de dados, né? Utilizando cláusulas como where, limit e distinct, são a base das nossas queries. E a gente precisa agora compor, né, conforme a gente vai aumentando a complexidade e a quantidade de relacionamentos no nosso banco de dados, entre tabelas, enfim, nós precisamos de métodos mais sofisticados e performáticos de executar queries, né? Então nós temos agora 3 deles que a gente vai ver hoje, que eles servem justamente para esse propósito. Então vamos começar colocando a mão na massa. E a gente tem aqui no nosso projetinho de exemplo lá no GitHub todo o conteúdo, todas as queries e os dados que nós vamos usar na aula de hoje. Então eu vou começar aqui fazendo. E isso vai deixar com que os exemplos fiquem muito mais claros, né? Então vai ficar bem mais tranquilo de entender a vantagem e desvantagem de cada um dos itens que foi comentado acima, né? Então eu comecei aqui criando a nossa estrutura, né? Essa aqui vai ser a estrutura base que a gente vai usar. Então eu estou usando o conteúdo que a gente viu anteriormente, né? Estou criando 2 tabelas aqui. A tabela autores, que tem uma chave primária aqui, um inteiro. Tem o nome e tem o país de nascimento de cada autor. Ele tem aqui, não pode ser nulo, ambos, e o nome, eu coloquei aqui uma restrição que tem que ser único, né? Pelo menos no nosso exemplo didático aqui, isso vai ser sempre verdade, né? A segunda tabela, que vai estar relacionada a autores, aí eu voltei também aquele exemplo que a gente usou anteriormente para onde um livro, desculpa, tem somente um autor, também para fins didáticos, né? Mas a gente pode e deve, na verdade, em processos reais, mudar um pouco o relacionamento usando um muitos para muitos. Mas, para simplificar aqui, eu estou usando uma chave primária diferente, né? Não é um inteiro. É o ISBN do livro, que ele é um identificador universal, então ele vai servir bem para o nosso caso aqui. O livro também tem um título, que ele também ele vai ser único e não pode ser vazio. O ano de publicação e aqui eu estou criando o relacionamento, né, como a gente já viu anteriormente, do autores com o livro, né? Então está aqui nosso banco de dados criados, nossas tabelas aqui, elas estão vazias. E eu vou usar, aqui também tem eu comecei adicionando uns exemplos aqui para a gente ver as queries em ação. Então aqui eu vou inserir 10 autores. Eu estou em último aqui, ainda não tenho nenhum livro publicado e a gente já vai ver o porquê que tem esse autor aqui sem livros. E cada um dos outros autores tem pelo menos um livro aqui adicionado, né? Então vou adicionar aqui, inserir.
Beleza, inseriu aqui. Eu também usei uma transação dizendo que ou todas essas inserções dão certo ou nenhuma dá certo, né? Então, vamos ver aqui como é que ficou agora a nossa tabela de autores. Tem os autores aqui que a gente acabou inserindo e os livros de cada autor ali, né? Preparado o nosso ambiente, nós podemos começar aqui com o conteúdo da aula, começando por subqueries. Como o próprio nome diz, subqueries é uma query dentro de uma outra query, né? Usada em conjunto com outra query. Eu posso usar isso tanto para transformação, né? De um dado, por exemplo, quero calcular média ou reduzir um campo string, posso fazer isso na query interna e depois consultar ou fazer um tipo de filtro na query externa. Então, para ver uma subquery em ação, vamos usar aqui a nossa primeira query no exemplo aqui, que eu não vou estar transformando nada, mas eu vou estar sim fazendo um select interno. Eu vou pegar então todos os autores que nasceram no Brasil e aí sim filtrar. Então ele vai me retornar um conjunto de IDs aqui, dos ID dos autores que nasceram no Brasil. E aí sim eu vou filtrar os livros que pertencem a esses IDs, né? Então eu vou começar aqui, na verdade eu vou cortar aqui a query, fazer ela primeiro a query externa. Então a gente vai ver aqui que isso vai retornar um conjunto de IDs. Né? Então ó, eu tenho 10 e aqui não retornou alguns. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Colômbia. Ele vai retornar um apenas, o ID 7. Ou então, vamos ver, França. Também vai retornar só um autor. Mas eu vou deixar o Brasil aqui, que ele vai retornar um conjunto de autores, né? Então, eu estou fazendo aqui um filtro, claro que nosso exemplo é bem simplista, então ele vai retornar um conjunto de IDs e a query por si só, a query de exemplo aqui, que na verdade tem uma subquery, ela vai pegar esse conjunto de IDs aqui e filtrar os livros, né? Nós temos os livros aqui que possuem o ID do autor, apenas os IDs que estão naquele subconjunto, né? Então vamos só executar aqui para ver. Pronto, ó, eu tenho só os livros de autores brasileiros. Então, como vocês verão, esses três métodos eles possuem muita coisa em comum. Então, quase todo problema que eu consigo resolver de uma maneira, eu também consigo resolver de outra. E a gente vai ver isso ao longo dos exemplos, né? Então, o segundo método aqui, segundo capacidade da subquery, é eu transformar um dado antes de fazer a query externa, né? Enfim, aqui como a gente está vendo, eu tenho essa query mais interna aqui, que ela está calculando a média, né, usando uma função interna aqui do próprio MySQL. Então, estou calculando a média de ano de publicação, que se eu executar ela sozinha, ela também vai funcionar, e ela vai retornar um valor único. Vai ser essa aqui. Então, a média de todos os anos é 1950. Aqui deu um ponto 1 aqui, mas a gente pode desprezar. Então, se nós pegarmos aqui a tabela de livros e concatenarmos essa subquery com a query externa, onde vai filtrar apenas livros escritos antes ou depois dessa média, a gente vai ficar assim, uma query parecida com essa. Então eu tenho a query interna aqui, que calcula a média, e aqui eu faço a query externa falando assim, filtra fora todos os livros que têm um ano de publicação menor, ou seja, só deixa passar os maiores, de 1950. Então vamos executar aqui para a gente ver. E pronto. Aqui como a gente consegue ver, não tem nenhum livro aqui dos 10 livros que nós temos, não tem nenhum livro aqui que foi escrito antes de 1950. Se nós virarmos o sinal aqui, a gente vê que só tem livros anteriores a 1950, que é a nossa média,
calculada pela carry mais interna aqui. Bom, para ver como o join funciona, vamos começar aqui com a sua maneira, digamos, talvez a mais comum de ser usada, que é o inner join. Como vimos aqui nos slides, o inner join ele vai retornar apenas ambos os itens da tabela que têm correspondência, que existem nas duas tabelas usadas para o join, né? Então vamos só explicar um pouquinho aqui. O livros vai ser a tabela da esquerda, no nosso exemplo, e autores a da direita, né? Aqui eu estou usando o indicador da tabela e o campo que eu quero pegar da tabela para não retornar todos, né? Aqui eu usei um alias, né? Coloquei o as aqui para dizer que eu quero que esse campo nome aqui se torne autor, para ficar mais fácil de ver aqui no conjunto de resposta. E aqui, uma parte bem importante que vai dizer quando que isso aqui vai ser verdade ou não, que vai ser essa correspondência aqui. Quando o livros for igual ao autor, o livros, autor ID, for igual ao ID do autor, eu vou, então, complementar, né, juntar os dados do livro e os dados dos autores para formar esses 4 campos aqui, e então retornar, né? Então vamos executar ela aqui, e está aqui o resultado da carry, né? O ISBN do livro, o título do livro, e aqui a gente viu que a gente não tem na tabela livros, não existe o campo do nome do autor. Existe apenas o autor ID. Então aqui a gente enriqueceu a resposta, né, do livro com o nome e o país de origem do autor, né? Então, para ilustrar brevemente os outros tipos aqui de join, eu vou usar um aqui que a gente vai ver rapidamente, que é o right join, que ele vai, né, ao contrário do inner join, que ele retorna apenas os itens correspondentes aqui, o right join, ele vai retornar todo mundo da tabela da direita, né, que no nosso caso do exemplo aqui são os autores, com o que tem aqui, claro, uma correspondência associada, mas os que não tem também vão retornar, né? Que é o caso do autor aqui, Calegari, ou seja, eu ainda não publiquei nenhum livro, então a minha entrada aqui foi complementada com null, né? Eu não tenho livro, como não tem livro também não tem SBN, mas o autor voltou e com os dados ali como sendo nulo, né? Aqui vale a pena ressaltar que, como a gente está perguntando pelos livros e compondo os autores, o Carlos Drummond de Andrade, que tem mais de um, veio 2, 2 vezes aqui o nome dele, mas são livros diferentes, né? Mas o join também serve para eu criar informações que eu não tenho salva como um campo, por exemplo, né? No nosso exemplo aqui, a quantidade de livros ela não está salva em nenhum lugar, então eu tenho que calcular isso, né, durante a carry para eu apresentar aqui esse valor, né, esse resultado. Então eu uso aqui um inner join, da mesma forma que a gente fez antes, mas agora inverte, né? Agora os autores são a tabela da esquerda e livros é a tabela da direita. Porém, como a gente está usando o inner join aqui, não vai fazer diferença no caso, e é o comportamento esperado. E eu vou agrupar pelo nome dos autores para eu obter aqui a quantidade de livros, né? Então vamos ver quantos livros cada autor publicou. Aqui a gente tem nosso banco de dados, então Carlos Drummond de Andrade publicou 2, e o restante aqui, um livro cada um. Lembrando que tem o autor aqui, Calegari, que não voltou aqui na parte do join, pois não deu match. O autor Calegari não tem livros, então eles não sobrepõem aqui, né? Como a gente viu, eles não têm essa sobreposição para o autor Calegari, então ele não fez parte aqui do resultado final, né?
O último tópico de hoje, então, é o CTE, ou, né, da tradução em português fica a expressão de tabela comum, e do inglês Common Table Expression, e ela nada mais é do que uma espécie de tabela temporária. Então, normalmente, é possível que as queries fiquem muito complexas com joins e afins, ou até mesmo tem algum tratamento de dados que a gente precisa fazer, que fica mais fácil, então, se a gente dividir é, essa, esse processamento, né? No primeiro momento eu preparo o dado que eu quero, e no segundo, então, eu filtro ou faço alguma seleção aí dos dados que eu quero ser retornado. E para isso, a gente usa aqui esse CTE, que no SQL aqui é feito dessa seguinte forma, né? Eu uso a palavra reservada with, que vai me permitir escrever uma tabela temporária, né? Ela vai existir apenas aqui no contexto, essa query não vai existir aqui nas tabelas reais do meu banco de dados, né? Mas no contexto aqui dessa query eu vou poder usar ela como está descrito aqui. Basicamente a gente estendeu o exemplo anterior, né? Colocamos ela dentro de um if, demos o nome dela aqui e falamos que ela vai ter ela vai ser o resultado dessa transformação aqui, né? Desse select, que vai contar os livros. E depois eu vou selecionar, na verdade vou selecionar aqui para mostrar tudo que retornar. Então veja que eu posso usar ela aqui como se fosse uma tabela normal aqui, porque justamente ela vai ser processada antes e vai existir aqui no contexto dessa query. Então a gente retornou tudo, né? Foi basicamente o nosso exemplo anterior. O resultado é o mesmo. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, um where, quantidade de livros aqui, QTD livros, maior do que 1. Então, é só retornar o Carlos Drummond de Andrade. Então, eu poderia modificar um pouco a minha query lá com os joins, né? Aqui, no nosso caso, elas ficam bem parecidas, mas existem casos onde a complexidade dessa query ou até a transformação de dados necessária fica mais legível e até por questões de performance usando uma tabela temporária. Então, é mais uma opção aí que se tem para trabalhar com queries mais complexas, né? Então é isso, pessoal. Vimos aí o quão importantes são e quão potentes esses métodos de busca são, como a gente pode compor eles, né? Uma query complexa usando até mesmo os três métodos juntos, né? Para conseguir coisas mais complexas. E espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.